Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui ainda sobre o conteúdo de Teologia da Esperança dentro da disciplina Teologia Contemporânea. Nós já demos no primeiro vídeo sobre Teologia da Esperança um panorama geral dessa teologia, né? O contexto geral, a origem, o pensamento, o direcionamento desse pensar teológico. E nesse vídeo eu quero tratar especificamente sobre Moltmann, tá? Um dos expoentes da teologia contemporânea, ainda vivo, né? Nascido em 1926. Ele é um teólogo alemão, como muitos dos teólogos que a gente estuda, né? A Alemanha é uma grande escola de teólogos. E um fato interessante da vida dele é que ele lutou na Segunda Guerra e foi prisioneiro por 3 anos. Né? E essa prisão gerou ali uma crise na fé desse homem, que mais tarde, né, desenvolveu para que ele pudesse conduzir a sua vida espiritual. Ele é o expositor mais conhecido em países de língua inglesa. Aí é mais um fato curioso, porque quando ele foi preso na guerra e passou 3 anos, ele foi preso por tropas inglesas. E no final das contas ele vai, né, expor o seu conteúdo em palestras, em conferências, em materiais para o povo de língua inglesa. E quase que uma vingança, né? O pessoal prende ele e ele leva a esperança dele a essas pessoas que foram seus algozes. O tema central é a esperança no futuro, né? Como a teologia da esperança, de um modo geral, ela tem uma visão de futuro, daquilo que está por vir, né? O foco da teologia da esperança é o futuro, é esse futuro, é esse reino de Deus que está por vir, né? E o embasamento desse tema central de Moltmann é essa relação entre a cruz e a ressurreição, né? Imagina, a cruz é uma situação caótica, uma situação de sofrimento, uma situação de dor, mas você tem a esperança porque você conhece que o fim é a ressurreição. Você volta a viver após uma morte de cruz. Tá? Então, essa relação aí entre o sofrimento e a esperança no futuro, a cruz e uma ressurreição que vem em seguida, é o que ele tem ali por embasamento para sustentar essa esperança no futuro. Algumas das obras, ele tem muitas obras, eu relacionei 3 aqui: Teologia da Esperança, propriamente dito, O Deus Crucificado, A Igreja no Poder do Espírito, né, e tantas outras publicações que Moltmann tem. Moltmann teve um diálogo com o marxismo, né? Ele teve uma relação ali próxima com o marxismo e tentou tirar do marxismo o que fosse proveitoso para a sua teologia. Então ele teve uma interação com Ernst Bloch, que ele é um ateísta da esperança. O cidadão não acredita em Deus, mas tem esperança num futuro melhor, né? Então, da mesma forma que existe a teologia da esperança, existe o ateísmo da esperança também. E ele é marxista, Bloch, né? Então, algumas coisas que ele pensava que foram apropriadas por Moltmann. A utopia ainda não realizada exerce poder sobre o presente. Ou seja, utopia é um sonho, uma visão de algo que é inalcançável, algo que está fora do nosso alcance, né? Mas que você deseja, que você quer alcançar. Então, o ateísmo da esperança vai enxergar o seguinte, que essa utopia que não foi realizada, que você almeja, ou que você sente que não dá para alcançar, ela exerce poder sobre o presente e te leva para frente, até o encontro dessa suposta utopia. E Moltmann vai trazer isso para a teologia da esperança. Ou seja, tem alguma coisa lá na frente, né, que ainda não foi alcançada e que me move em direção a isso que está por vir. Claro que ele vai levar isso para um viés religioso, um viés, né, relacionado ao próprio Deus estando lá na frente, o reino de Deus vindouro lá na frente, em que eu caminho. Isso lá vai mover o meu presente em direção a esse futuro. Um outro ponto do ateísmo da esperança que Moltmann vai se apropriar é que a esperança de um lar
impulsiona a história, né? Nós vivemos uma situação hoje e nós temos a esperança de um lar futuro. Dentro do ateísmo da esperança, eles vão relacionar isso a um mundo melhor, né? Um lar lá na frente melhor. Isso vai impulsionar a história, isso vai alavancar a história em direção a esse lar, né? Para o lado da teologia, o que Moltmann vai dizer? Vai pensar: existe um lar lá na frente, o reino de Deus vindouro é o nosso lar. Então é isso que vai impulsionar a gente em direção ao futuro. Então essa relação com o marxismo levou Moltmann a explorar alguns conteúdos e trazer algumas coisas para a teologia da esperança. A crítica que ele tinha a essa visão é que encarar o futuro com esperança sem Deus é ilusão, né? Então, nesse diálogo com o pensamento de Bloch, ele vai reconhecer que tem alguma coisa lá na frente, que existe algo que impulsiona a gente, aquilo que não foi realizado, né, influencia o presente, conduzindo a gente para frente, mas aquilo que está lá na frente, o entendimento de Moltmann, tem que estar relacionado a Deus, porque se não tiver Deus, essa visão de futuro é ilusão. Você está esperando algo que você não consegue nem descrever o que é. O que está lá na frente? Não sei. Então a crítica que ele tem é que o ateísmo da esperança leva você para algo que é uma pura ilusão. Mas já dentro da visão teológica de Moltmann, não. Aquilo que está lá na frente que eu vou me encontrar é o próprio Deus, é o reino de Deus vindouro. Aí uma frase dele relacionado com isso: um futuro sem céu não tem como ser motivação. Botei pontinho porque tinha algumas coisas ali, eu dei uma resumida na frase, tá? Um futuro sem céu não tem como ser motivação para qualquer movimento histórico. Ou seja, você enxergar um futuro que não tem o céu lá na frente, não tem como ser alguma motivação para um movimento histórico. Ou seja, para haver um movimento histórico, você tem que ter um céu lá na frente, um lar efetivamente relacionado a Deus, em que você vai habitar eternamente. Um transcender sem transcendência, é a expressão que ele fala, você vai transcender para uma realidade que está lá na frente, mas sem transcender efetivamente, sem haver uma transcendência, vai transformar a eternidade numa indefinição sem fim. Ou seja, você transcender para algo que você não consegue nem saber do que se trata, isso vai transformar o que a gente conhece como eternidade, né, o pós-morte, vamos chamar assim, numa indefinição. Você simplesmente não sabe o que é que vai acontecer. Na teologia de Moltmann, ele inicialmente foi influenciado por Barth, tá? Que a gente já tem aí pelo menos 2 vídeos falando bem sobre Barth. Então ele foi influenciado por Barth, tá? O seu conteúdo, mas ele questionou na teologia de Barth, na ortodoxia, a omissão de Barth com relação ao papel escatológico da teologia, né? Ele vai dizer, olha só, tem que frisar, tanto que é o tema central de Moltmann é a escatologia, é o futuro. Então ele vai questionar isso em Barth. Ele segue, é orientado pelo conteúdo de Barth, mas ele vai dizer o seguinte, olha só, está faltando alguma coisa, está faltando frisar aí essa questão da escatologia. Então, de certo modo, ele tenta complementar Barth, né, com relação a essa suposta, dentro da proposta dele, essa suposta falta dentro da teologia de Barth. Moltmann, ele vai ter diálogos ecumênicos, né? Ele vai ter um congraçamento ali de ideias entre cristãos e marxistas, como a gente viu no slide anterior, né? Principalmente com Bloch, e isso ali nos anos 60 ainda, e já de alguns tempos para cá ele vai trabalhar o ecumenismo com católicos, cristãos ortodoxos, judeus, né? Então ele tenta, né, unir esses pensamentos aí numa linha teológica. Como não falar de Deus depois de Auschwitz?
Auschwitz foi o ícone do Holocausto, né? Então, essa pergunta, na verdade, é uma resposta a algo muito semelhante, né? Uma resposta que pode surgir a partir de Auschwitz é como falar de Deus depois de Auschwitz. Ou seja, você, como tantas pessoas que protestavam nesse período da década de 60, você olhava para Auschwitz e pensava, como que eu vou falar de Deus depois disso? Não tem como existir Deus vendo uma situação como essa. Deus está vendo e não faz nada? Cadê esse Deus que permite que um negócio desse aconteça? E realmente, quando a gente... Agora uma visão pessoal do Holocausto. Quando a gente realmente para refletir naqueles cenários, né? A gente tem imagens dos campos de concentração, do Holocausto, existem filmes que retratam isso, peças de teatro, que a gente olha para aquela situação e fala, parece até que não existiu. A sensação que a gente tem é que um fato como aquele não aconteceu. Então essa visão que a gente tem de que aquilo não aconteceu, quando a gente tem certeza que aconteceu, como é que um negócio desse aconteceu? Como é que esse Deus de bondade pode permitir um negócio como esse? Então esse é o questionamento que pode surgir. Aí respondendo a essa indagação, como falar de Deus depois de Auschwitz, vem uma resposta de Moltmann. Como não falar de Deus depois de Auschwitz? Então a partir daí a gente consegue abrir o leque de entendimento para o caminho da teologia da esperança, né? A mesma sustentação da desesperança da humanidade fala, não, a partir desse ponto é que existe esperança, a partir desse ponto que eu consigo enxergar Deus lá na frente. Então é por conta desse holocausto, por conta de Auschwitz, é que eu tenho que falar de Deus. Segundo a visão do próprio Moltmann, a teologia dele é biblicamente fundamentada, ou seja, ele encontra fundamentação especificamente na Bíblia, tá? A teologia dele é escatologicamente direcionada, ou seja, ele tem uma direção voltada para o fim dos tempos, e é politicamente responsável, né? E naturalmente o pensamento dele vai se relacionar com a política. Um homem que viveu a guerra, e não viveu a guerra no sentido, ele estava vivo no período da guerra. Não, ele foi um prisioneiro de guerra, né? E sendo um prisioneiro de guerra, mais tarde ele vai ensinar sobre Deus, incluindo para pessoas de língua inglesa que aprisionaram ele como alemão. Então, naturalmente, que ele vai ter responsabilidade com as questões políticas dentro do pensamento teológico dele. Então, isso botei até dentro de um balãozinho para poder caracterizar bem, que é uma fala dele sobre a própria teologia dele, que é biblicamente fundamentada, escatologicamente direcionada e politicamente responsável. Tranquilo? Então, essa é a formação da teologia dele a partir dele mesmo. Teologia de Moltmann tinha algumas preocupações, né? Com a teologia escatológica ou messiânica, né? Messiânica, relativa ao Messias, né? Jesus Cristo, aquele que veio e que há de vir. Por que ele se preocupava com isso? Para resolver um conflito entre a imanência e a transcendência, né? Como todo teólogo se preocupa com essas questões de imanência e transcendência, que muitas vezes até assusta os cristãos, né, porque são expressões não muito comuns no ambiente eclesiástico, mas no ambiente acadêmico. Então, para resolver esse conflito, e havia uma tendência à imanência, para trazer a transcendência, então o que ele traz? Ele traz uma proposta escatológica, né, dos fins dos tempos, ligada ao Messias. Então é algo que está relacionado a uma época fora da nossa época, né, está lá na frente, é uma imanência temporal, vamos chamar assim, mas está relacionado ao próprio Messias, ao Jesus Cristo, que é Deus imanente, é um Deus na Terra. Entendeu? Então ele associa ali a imanência e a transcendência dessa forma. Transcende o nosso tempo, mas é imanente no sentido que a gente está falando de um Cristo, o Filho de Deus, né? O Deus encarnado. E doutrina crítica sobre Deus com aplicação social direta. Uma das preocupações dele era a aplicação direta
da doutrina de Deus. Para que isso? Para superar essa separação entre a teoria da teologia com a prática cristã. E diga-se de passagem, isso é uma questão inclusive atual, né? A gente sabe claramente que existe uma separação, né, um distanciamento entre a teoria que a gente usa nos ambientes acadêmicos da prática cristã. Isso eu posso falar até de mim mesmo, né? No momento agora, nesses meses para cá, eu tenho me envolvido muito mais com a teoria do que com a prática. E eu acabo comprometendo a minha vida cristã, né? Muita atividade social, muita atividade prática, muita atividade eclesiástica que outrora eu me envolvia, hoje, por estar me dedicando mais à teoria, acabo deixando a desejar na parte prática. Então, qual era a preocupação dele para resolver esse tipo de questão? Tentar trazer uma doutrina teológica que fosse essencialmente prática, né? Que tivesse um viés social, que tivesse uma aplicação direta. Então a linha dele também tratou nesse sentido. É uma teologia de fundamentação bíblica, tá? Como a gente chegou a explicar, tem uma fundamentação bíblica. A Bíblia é a base da teologia dele. Apesar dele ser crítico ao biblicismo literal. O que é biblicismo literal? Primeiro, biblicismo. O biblicismo é você colocar a Bíblia como fundamentação. Tá? Você tem a Bíblia como única fonte, única fundamentação da tua fé e da tua prática. Isso é biblicismo. O que é biblicismo literal? Biblicismo, a literalidade é você colocar aquilo ali conforme está escrito. Então ele é um crítico do biblicismo literal. Você pegar o conteúdo da Bíblia e dizer, olha só, é exatamente aquilo que está escrito ali que aconteceu. Então ele critica isso porque isso pode gerar algumas complicações, porque a Bíblia usa simbologias, né? A Bíblia faz menção a símbolos e esses símbolos não são a retratação da realidade. Quando Apocalipse, por exemplo, fala da besta de 7 cabeças que vai surgir do mar, não é um monstro que vai sair. A própria Bíblia mais na frente vai explicar o que são as cabeças, o que são os chifres, o que são as diademas. Então ele tomava esse cuidado de você não ter um biblicismo literal, mas a Bíblia é a fundamentação da teologia dele, tá? É uma teologia com um direcionamento escatológico, né? Isso aí a gente frisou em outros textos aqui da aula, né? O direcionamento da teologia dele é para o fim dos tempos, a esperança no fim, tá? A gente está vivendo, seja lá o que for agora, mas onde é que está a esperança da gente? A esperança está agora? O fim de tudo, o bem-estar, a conclusão dos fatos vai ser agora? Não. Essa conclusão de tudo está lá no fim. A minha esperança eu deposito lá na frente. Tá? A teologia dele tem o sofrimento de Deus como diretriz, né? Fazendo uso de conceitos de Bonhoeffer, somente o sofrimento de Deus pode ajudar. Ou seja, Deus sofre para que eu tenha esperança lá no fim. Tá? O sofrimento de Deus faz com que lá no fim haja um bem-estar no reino de Deus para nós. Ele vai fazer a revitalização da doutrina da Trindade. E desde Barth, ele foi a maior influência nesse sentido, né? Barth trabalhou bastante essa questão da Trindade e Moltmann vai, nesse período da teologia da esperança, vai revitalizar a doutrina da Trindade. Aqui eu deixo algumas questões para a gente raciocinar acerca da teologia da esperança. Eu queria que a gente refletisse. Eu acho que os questionamentos fazem a gente mover, fazem a gente pensar, faz a gente caminhar. Então vou deixar essas questões aqui. Quem quiser se aventurar a responder, fique à vontade de colocar nos comentários do vídeo, ou no site, ou mandar pelas redes sociais. Eu acho que vale a pena, depois da gente ter esse conteúdo, a gente saber o que ficou ainda um pouco em aberto na teologia
de Moltmann e quem sabe, né, um de nós conseguir trazer alguma resposta eficiente para essas questões. Então a primeira pergunta que eu deixo para pensar é o seguinte: como o futuro que está em aberto exerce influência sobre o presente? Como é que uma coisa que a gente não sabe nem como é que está lá na frente, pode exercer influência sobre o presente? Ele traz isso desde o marxismo, né? Alguma coisa que está lá na frente, essa utopia, esse algo que eu espero, vai exercer influência aqui na frente. Ora, se eu não sei, ele está em aberto, não aconteceu ainda, eu não sei exatamente como é que ele é. Como é que ele que está em aberto pode exercer influência no presente? Seria mais lógico, poxa, eu tenho algo lá na frente que eu posso enxergar e consigo direcionar a história em função dele, porque eu estou vendo como é que ele é, eu tento encontrar um caminho para chegar lá. Mas se ele está em aberto, como é que ele, que está inconcluso, né, está incompleto, não está claro, consegue influenciar o presente que eu estou vivendo agora e está claro diante de mim? Né? Fica essa pergunta aí para você tentar responder. Fique à vontade aí de contribuir com o nosso conteúdo. Deus, presente na história, é futuro para ele mesmo? Deus é imanente e transcendente. Dentro da linha da teologia da esperança, Deus é transcendente temporalmente, né? Ele não está nesse tempo, ele está em outro tempo, se é que a gente pode chamar de tempo. Mas ele é imanente, ele está aqui também, né? Vivendo, já se encarnou em Jesus Cristo, está entre nós. Será que ele, lá na frente, está por vir? Se ele está por vir, como é que ele pode ser futuro para ele mesmo? Fica essa questão em aberto para a gente raciocinar também, pensa direitinho, e se quiser se aventurar, fique à vontade de responder. Se o futuro reino de glória é garantido, o sofrimento é real? Perguntar de novo. Se o futuro reino de glória, ou seja, aquele reino de glória que está por vir, aquilo que está lá, onde eu deposito a minha esperança, a teologia da esperança deposita a sua esperança. Se isso que está por vir é garantido, só é certo que vai acontecer, o que nós vivemos aqui é real? Ou seria um teatrozinho aqui, esse sofrimento, tudo que a gente passa, as dificuldades e até as alegrias também, mas tudo aquilo que a gente está vivendo é real? Um exemplo prático para tentar entender melhor essa pergunta. A gente estuda numa escola ou numa faculdade, faz prova, a gente tem a sensação que lá é tudo muito real quando a gente está vivendo ali. Pô, eu estou fazendo prova, eu estou estudando, estou adquirindo conhecimento. Só que quando a gente chega na vida adulta, em que a gente trabalha, em que a gente coloca aquelas coisas em prática, a sensação que a gente tem é que aquele período acadêmico era um teatro, era um lugar onde a gente estava ensaiando a realidade. A realidade mesmo é depois que você tem responsabilidade de trabalho, sustentar uma casa, comprar, se alimentar, cuidar de uma família, proteger os filhos, proteger a esposa. Então, a sensação depois que a gente tem uma vivência real é que tudo aquilo não passou de uma situação fantasiosa, era um ensaiozinho, era um teatrozinho para a gente depois viver a vida real. Nesse sentido, se o futuro reino de glória é garantido, aquilo lá é real, isso que a gente está vivendo é real? Tenta responder isso aí, tá? Eu acho que, mesmo deixando em aberto, porque são questões que a própria teologia de Moltmann deixou em aberto, e eu acho que vale a pena a gente pensar e tentar entrar na linha dessas respostas para a gente desenvolver a nossa forma de raciocinar. Uma frasezinha de Moltmann que eu deixo para a gente finalizar a aula. Devo a essa esperança não apenas minha sobrevivência mental e moral, mas também a física, pois foi ela que impediu que eu me desesperasse e me entregasse. Então, devo a essa esperança não apenas minha sobrevivência mental e moral, mas também a física, pois foi ela que impediu que eu me desesperasse e me entregasse. Naturalmente que ele está falando aqui sobre, em especial, sobre o período de aprisionamento dele, né? O período que ele esteve aprisionado durante 3 anos na guerra. E essa esperança, né, que havia, que sustentou, né,
a condição física dele, mental e moral, e essa esperança impediu que ele se entregasse, né, e de repente até morresse num campo de prisioneiros, como acontecia com muitos prisioneiros, né. Ele foi sustentado porque havia uma esperança no futuro. Então a gente finaliza aqui a aula sobre Moulton, e mais uma vez eu deixo aí o caminho para vocês encontrarem essas apostilas e a nossa playlist, né? Temos o site colunadefogo.com, você clica lá em educacional, uma abazinha educacional, clica em aulas, teologia contemporânea, lá você pode baixar à vontade aí nossas apresentações e assistir os vídeos por lá também. E no canal YouTube Coluna de Fogo, né, tem um Czinho aí, depois de .com, /C/Coluna de Fogo. Lá nós criamos uma playlist só para isso, você pode visitar lá, sinta-se à vontade para se inscrever no canal, né, para assistir outros vídeos que a gente costuma publicar. E que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo.